Então, muito boa noite. Hoje já nós estamos no dia 16 de dezembro. Nós temos hoje e mais duas aulas neste ano, programadas para as próximas terças-feiras, dia 23 e dia 30. Que bom que você está aqui, que bom que você tirou este tempo, que bom que você está se permitindo conhecer coisas novas e desfrutar do presente, porque é este o nosso objetivo. O nosso tema hoje é prosperidade. Prosperidade de um jeito que você nunca viu. Todo mundo gosta de prosperidade. Quem não gosta é porque não entende o que é ou acredita que realmente seja só dinheiro. E hoje nós vamos tentar desfazer essa crença na sua cabeça. Mas antes disso, nós vamos agradecer ao Senhor e pedir que Ele mesmo possa estar nos convencendo daquilo que precisamos ser convencidos. Pai maravilhoso, a Ti nós damos graças, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Obrigado porque nós chegamos, Senhor, em mais uma semana, Pai. Obrigado porque os Teus planos são bons para a nossa vida, Pai. E que nós possamos verdadeiramente desfrutar de tudo aquilo que Tu tens dado para nós, Pai. A Tua palavra afirma, Senhor, de que aqueles que permanecem nos Teus caminhos, Senhor, vão comer o melhor desta terra, e nisso eu creio, Pai. Que nós possamos ser aqueles que desenvolvam essa capacidade de ver as melhores coisas e desfrutar de cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Então, prosperidade, muitas pessoas acreditam que tem somente a ver com dinheiro, mas não. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade é a capacidade de extrair resultados positivos de todos os lugares, de todos os ambientes, em todas as áreas, com o recurso que eu tenho ou, da mesma forma, no lugar onde eu estou. Então, eu tenho que obter resultados positivos financeiramente, eu posso obter resultados positivos dentro dos meus relacionamentos, eu posso obter resultados positivos dentro do meu trabalho, eu posso obter resultados positivos dentro da minha saúde, em qualquer área. Isto é ser próspero, obter essa capacidade de tirar resultados positivos. Aí é que tá o negócio. Todo mundo quer os resultados, todo mundo busca pelos resultados, só que nem todo mundo está disposto a pagar o preço ou a fazer aquilo que precisa ser feito para que esse resultado aconteça. Algumas pessoas acreditam que quando a gente fala então de prosperidade, principalmente quando se pensa em dinheiro, meu Deus, eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família que não tinha tantos recursos, isso não é para mim. Não é verdade, né? Até porque quando a gente pensa em prosperidade, ela começa talvez num pouco e depois ela vai crescendo, porque quem já é comprovado isso, de que quem, por exemplo, recebe, não sei, um prêmio ou uma herança muito grande, se a pessoa ela não desenvolve a estrutura ou a capacidade de manter aquilo ali, assim como veio, vai. Então, prosperidade, ela não vem do nada também. A prosperidade, ela é, assim como o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, ela precisa ser desenvolvida. Por quê? Porque mais do que alcançar o objetivo, nós precisamos depois ter essa estrutura para manter o objetivo, certo? Então, prosperidade, além de tirar esses resultados positivos, também é uma habilidade que nós precisamos desenvolver para não só alcançar o resultado, mas manter, criar essa estrutura para cada vez mais ir aumentando o nosso patamar, vamos dizer assim, porque senão a gente vai viver sempre numa gangorra, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, não é prosperidade. Da mesma forma que vem e vai embora, não é prosperidade, independente dos valores, tá? A prosperidade, quando a gente fala de prosperidade, a gente olha para a natureza, a prosperidade, ela é natural, ela é um crescimento, um desenvolvimento, um crescimento de uma estrutura, certo? Então, quando a gente olha para a natureza, para as coisas, a prosperidade, ela é natural.
Só o ser humano que luta contra a prosperidade. Então, assim, se você não está prosperando, se você não está obtendo resultados positivos em todas as áreas da sua vida, eu vou te dizer que o problema é você, só você. Uma semente, ela cai numa terra, ela naturalmente vai crescer. O ser humano, ele nasce, ele naturalmente ele começa a crescer, mas chega um tempo que ele é bloqueado normalmente pelo ambiente, pelas crenças, pelo aquilo que a gente vai sendo castrado, vamos dizer assim. Todos nós nascemos com uma mente de infinitas possibilidades, que a gente chama de mente de abundância. Então, uma criança, ela nasce acreditando que tudo é possível. Até que venha um adulto e diga para ela que não é possível. E ela passa a acreditar que não é mais possível. Então, ela vai sendo castrada. Isso aconteceu com todos nós. Então, sem querer, a prosperidade ela vai sendo roubada da gente. Essa naturalidade de fazer as coisas. Porém, a boa notícia é que a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então, se eu desfaço essa mentira de que não é possível porque alguém disse que não, e eu acredito naquilo que está escrito a meu respeito de que tudo é possível ao que crê, basta eu acreditar, mas não é acreditar e simplesmente cruzar os braços e esperar cair, não é assim, mas é acreditar de que sim, pode ser para mim. Se eu desejo, se eu percorro atrás disso, nós falamos há semanas atrás que eu sou medido por aquilo que eu persigo, aquilo que eu vou atrás, aquilo que faz sentido para mim. Se aquilo realmente faz sentido para mim, se eu estou indo atrás disso naturalmente, eu vou alcançar a prosperidade naquele ambiente, naquele lugar ou naquilo que eu estou percorrendo. Então, a prosperidade, ela é natural, assim como uma colheita. Então, eu posso colher aquilo que eu estou plantando de forma intencional para o bem, ou eu posso também colher aquilo que, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, eu também acabei jogando sementes e colhendo a consequência das minhas ações, porque toda a nossa vida é feita de escolhas e todas as consequências, todas as colheitas, elas vão ter que ser feitas, tá? Então, o crescimento é natural, só que eu preciso escolher bem as minhas sementes e eu preciso escolher bem o ambiente onde eu estou plantando as minhas sementes, certo? Prosperidade, ela vem também com um combo, não é só a prosperidade, tanto que quando a gente vai dar boas festas para as pessoas, a gente diz, né? Feliz Natal, próspero Ano Novo, paz, alegria, felicidade. Então, a prosperidade, ela vem acompanhada deste combo de paz, saúde e alegria, porque ela abrange todas as áreas do nosso ser, certo? Paz do nosso espírito, alegria da nossa alma e saúde do nosso corpo. Não tem como eu ser próspero e não ter saúde. Não tem como eu ser próspero e não ter paz. Não tem como eu ser próspero e não ser alegre. Dias atrás nós também falamos da diferença de alegria e de felicidade, certo? Então, existe uma grande diferença, é bom a gente saber disso, tá? Então, a prosperidade, ela sempre vai vir acompanhada da paz, da saúde e da alegria, e é o que todo mundo quer. Só que, como eu falei, todo mundo quer o resultado, mas as pessoas não estão dispostas a, por vezes, pagar o preço para obter o resultado e depois manter aquele resultado. Se existisse um botãozinho mágico que a gente apertasse e as coisas funcionassem, seria lindo, mas não é assim que funciona. Então, hoje o que as pessoas querem? Elas querem a facilidade, elas querem o conforto. E isso vem da onde? Do nosso cérebro primitivo que somente quer nos manter vivos. O nosso cérebro, ele foi programado dos 0 aos 7, depois dos 7 aos 14 anos foi reforçada essa programação para simplesmente nos manter vivos.
Então, o nosso cérebro vai tentar a todo momento criar um sistema de proteção para nos manter a salvo. Só que quando a gente fala de desenvolvimento, eu preciso sair desse cérebro primitivo que fica o tempo inteiro fazendo escolhas de forma inconsciente e trazer para o consciente. Quando eu trago para o consciente, eu vou automaticamente sair do conforto, sair da minha zona de proteção. E aí sim eu vou para os novos desafios. E novos desafios vão me desenvolver e vão me fazer crescer. Enquanto eu quiser me manter no conforto, eu não vou ser próspero. Por quê? Porque a prosperidade, ela é uma forma de crescimento. Se a sementinha não cair na terra e ela não sofrer aquela ruptura, ela vai continuar no conforto de estar na casinha dela, só que ela não vai crescer. Se aquela plantinha, ela simplesmente crescer um pouquinho e ela não mais passar pela chuva e não mais pegar o calorzinho do sol e não mais ter que ir atrás do alimento através das suas raízes, ela vai morrer. Então, ela precisa ir de desafios em desafios, assim como as plantas, assim como eu falei que é natural, nós também precisamos sair da nossa zoninha de conforto, do nosso, por vezes, limbo, que é um lugar muito confortável para nós, para nos desenvolver, tá? Então, a prosperidade, ela não é um botão que a gente aperta e aparece. Se existisse, todo mundo ia querer, né? Mas não existe. Então, eu preciso ir atrás disso. Então, do combo da prosperidade tem algo que nós precisamos perceber que diz assim também: esforcem-se para viver em paz com todos. Por quê? Porque não existe prosperidade se nós estivermos em guerra. Nós precisamos da paz, da alegria, da saúde e aí sim a prosperidade. Então vai ter a ver sim com as outras pessoas, mas vai ser mais do que vocês acreditam que é. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. A prosperidade, então, ela é algo que precisa ser desenvolvido. E quais são os atributos que nós precisamos ter para desenvolver, então, a prosperidade? Antes de dizer aquilo que eu preciso ter para desenvolvê-la, eu vou dizer aquilo que não precisa. Então, uma das coisas que as pessoas acreditam que se precisa é de inteligência. Não. A prosperidade, ela não tem a ver com inteligência, até porque existem pessoas que são muito inteligentes, mas não são prósperas. Inteligência é a capacidade de associar informações. E todos nós, a menos que tenha algum tipo de distúrbio realmente, nós temos uma capacidade mediana de associar informações. Então, não tem a ver com a quantidade ou a capacidade de inteligência. A prosperidade não precisa disso. A prosperidade precisa sim de outras 3 coisas, que é criatividade, intuição e ousadia. E da onde vem a criatividade, a intuição e a ousadia? A criatividade, a intuição e a ousadia vem a partir do momento que a gente descobre a nossa identidade. De novo, tu vem falar da identidade? Então, a identidade trata de quem nós somos, sem os bloqueios que foram colocados sobre nós, sem as crenças, sem aquilo tudo que um dia nos bloqueou. Quem nós somos sem todo o contexto e todas as histórias que foram nos contadas. Existem histórias muito boas que vão contribuir para dizer quem eu sou, mas existem outras histórias que não vão contribuir. Então eu preciso primeiro entender quem eu sou. Entendendo quem eu sou, eu vou conseguir desenvolver a criatividade, a ousadia e a intuição. E essas coisas são castradas normalmente pelo medo e pela falta do autoconhecimento, certo? Então, a prosperidade é um desenvolvimento e um desenvolvimento contínuo de intuição, criatividade e ousadia, certo?
Os 3 precisam estar juntos? Sim, assim como numa receita de bolo. Se os 3 não estiverem juntos, vai faltar alguma coisa e não vai crescer. Ou pode crescer e não vai se manter, como eu falei antes. Precisa de toda a estrutura, certo? Então, de novo, se você não está prosperando, é porque existe algo bloqueando este fluxo natural e o problema é você. Ou porque tem alguma outra coisa que não está bloqueando talvez o fluxo, mas sim roubando a sua energia. Por quê? Porque nós somos seres de energia que executam coisas. Nós já falamos de novo, há semanas atrás, que tudo aquilo que eu penso, que eu fico pensando e eu não coloco no papel, eu perco a minha força de execução. Tudo aquilo que eu fico imaginando, pensando que eu podia estar fazendo, vai sugando a minha energia de execução. Então, uma das coisas que a gente ensina é de que coloque tudo no papel, não fique armazenando na cabeça aquilo que é ordinário, aquilo que não vai te trazer um resultado. Ficar guardando a lista do mercado na cabeça, porque isso vai desenvolver o cérebro, não vai ocupar um lugar que você poderia estar usando para a intuição, para a criatividade ou para a ousadia, ou para estar criando outras coisas, enfim. Então, tudo aquilo que é ordinário, eu devo anotar na agenda. Quando eu estou preocupado, quando eu estou desfocando daquilo que eu quero, que é o meu objetivo para crescer, porque a prosperidade tem a ver com crescer, eu tenho que saber o que eu quero que cresça. Quando eu desfoco, quando eu tiro meu foco dali, eu tenho que lembrar aonde que eu estou colocando foco. Estou colocando numa preocupação? Estou colocando em alguém específico? Estou colocando a minha energia no quê? Então, a nossa energia da prosperidade, aquilo que vai fazer eu alcançar o que eu quero, ele pode estar sendo bloqueado ou por conta de crenças e os bloqueios, que é a mesma coisa, né? As crenças limitantes, que são os medos, ou eles podem estar sendo roubado por situações que não foram resolvidas sempre. Por que situações que não foram resolvidas? Porque aquilo que foi resolvido não precisa mais ocupar lugar na minha cabeça, certo? As pessoas acreditam que, de novo, simplesmente fingindo que não existe, o problema vai ser resolvido. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que tem pessoas lá na Groenlândia, sempre lá na Groenlândia, que acreditam que quando elas têm um problema, elas acreditam que ignorar o problema e dizer que o tempo cura, não, o tempo não cura, o tempo apodrece, o tempo deixa a coisa pior do que já tá. Por isso que depois, quanto mais tempo a gente deixa debaixo do tapete, quanto mais a gente deixa lá, escondidinho, pior fica para resolver, tá? Então, todo mundo quer prosperar e agora nós vamos saber como. Então, nós já sabemos que não dá de ficar de braço cruzado. Não dá de fazer como a maioria, ficar esperando cair do céu. Não dá de apertar o botão mágico. Eu preciso, antes de tudo, fazer uma autoanálise e também descobrir a minha identidade, tá? Além disso, eu vou, depois que eu já descobri a minha identidade, depois que eu já me conheço, depois que eu já sei dos meus talentos, depois que eu já desfiz várias e várias crenças, eu vou perceber o que é que rouba a minha energia de execução. Se é das coisas que eu já tirei da minha mente, que eu já coloquei tudo no papel, beleza? Mas ainda tem algo que não me deixa fazer, ainda tem algo que parece que bloqueia, ainda tem algo que quando eu me permito fazer, de repente eu me sinto muito cansada e é como se eu quero, mas eu não quero, eu quero, mas eu não consigo. O que é isso? É esse fluxo de energia que ele está bloqueado. Pelo que vocês não acreditam? Feridas emocionais. Tudo é emocional. De novo, feridas emocionais? Então, nós precisamos falar de feridas emocionais novamente, porque as pessoas, elas acreditam que tá tudo resolvido e elas simplesmente não prosperam. Por quê? Porque ainda não tá tudo resolvido. Então, de novo, fingir que
resolveu? Não resolve. Fingir que não aconteceu não resolve o problema. Se você diz que você não tem nenhum problema, você deveria estar prosperando e tendo os resultados que você quer. Se você não quer, você precisa fazer essa autoanálise. E agora eu vou te conduzir a mais uma vez a gente pensar sobre essas feridas, certo? Então hoje o que mais rouba a nossa alegria, a nossa intuição, a nossa paz de espírito, a nossa criatividade são as feridas emocionais. O nosso cérebro primitivo, de novo, ele vai sempre estar no sistema de proteção. Quando alguém me feriu, porque eu sou um ser relacional que foi criado para o relacionamento, mas pelo fato de eu ter sido ferido, eu vou fazer o quê? Entrar no sisteminha de proteção. Fazendo isso, eu vou ficar no meu conforto, acreditando de que aquilo não é para mim. Alguém disse que aquilo não é para você. Alguém disse que você não consegue. Alguém disse, você acreditou que é melhor ficar quietinho. E o seu cérebro sempre vai ser uma luta contra você. Por quê? Porque ele sempre vai querer economizar energia. E agora você vai ter que ser mais forte que ele. A sua vontade de vencer, a sua vontade, o seu objetivo tem que ser muito maior e muito mais gostoso do que o conforto que o seu cérebro quer que você acredite que vale a pena, certo? Então, quando eu estou nesse sistema de proteção, é aonde eu fico isolado das pessoas. Uma pessoa sozinha, ela não tem a capacidade de prosperar. Nós sempre vamos precisar de outras pessoas para estar junto, para caminhar junto, para estar um incentivando o outro. Uma pessoa sozinha não consegue prosperar. Não existe. Se você conhece algum caso de alguém que fez tudo sozinho, você pode montar um artigo, você pode entrar em contato, porque não existe prosperidade sozinho, certo? Então, o nosso sistema de proteção, porque eu fui ferido uma vez, vai tentar me isolar das pessoas. As pessoas também se tornam desconfiadas e daí não vem a ousadia. Toda vez que eu quero saber tudo o que vai acontecer, toda vez que eu preciso mensurar tudo, toda vez que eu preciso ter toda a segurança, todo o controle, não vai acontecer. Por quê? Porque justamente a prosperidade ela vem de um avançar para algo que é novo. Se eu fico naquilo que eu sempre conheço, que eu sempre sei, naquilo que é, de novo, confortável para mim, é o mesmo ambiente. Que descoberta há se eu ficar sempre dentro do meu quarto? Que descoberta há, que crescimento existe se eu ficar sempre no mesmo quadradinho, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas? Então ela é muito desconfiada, que vem por conta de uma ferida, porque veio de alguém que feriu, porque aconteceu alguma coisa emocionalmente de novo e faz com que essa pessoa não avance. Ela acredita que este ambiente, ele é o ambiente dela. É aquele que está preso num aquário e acredita que o mundo é o aquário, sabendo que talvez possa ter um oceano, mas como ele tem medo, a ferida emocional não permite que ele vá para o oceano, certo? Então, eu preciso sair desse sistema de proteção. Para sair do sistema de proteção, eu preciso me desafiar para o novo. E eu preciso deixar para trás as ofensas. Nós falamos nas semanas anteriores, tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que foi ofensa, tudo aquilo que foi insatisfação, tudo aquilo que foi mágoa, tudo aquilo que foi um dia uma semente de injustiça, ainda é o que bloqueia a prosperidade. Por quê? Começa numa semente de injustiça, começa numa me fugiu a palavra agora, numa insatisfação, e vai gerando aquilo que a gente chama de raiz de amargura. E a raiz de amargura vai crescendo e vai transformando em ódio. E vai, de novo,
sempre a ver com pessoas. Então eu preciso limpar isso dali para que o fluxo da energia possa operar. Aí você vai dizer assim: pois é, mas eu já descobri que eu estava insatisfeito, sim, mas eu já resolvi com essa pessoa, já fiz aquilo que eu tinha orientado, que é retratação e reparação. Eu já perdoei, eu já ressignifiquei, eu já falei com quem me ofendeu, enfim, eu já perdoei todo mundo, já fiz tudo, não tem mais nada. Pois é. E a tua parte? A gente acredita que só as pessoas nos fizeram coisas e a gente esquece da nossa parte também. Toda vez que alguém nos ofende, toda vez que alguém comete um ato de injustiça, toda vez que a gente sofre uma crítica, toda vez que acontece algo conosco, nós podemos e vamos sofrer do que a gente chama de fruto de julgamento. Então, assim, eu vou usar um exemplo para ficar bem lúcido, né? Elucidado. Eu fui abandonada pelo meu pai. Então, a minha ferida paterna é essa. A minha ferida é essa, de que um dia eu fui traída, na verdade, porque o meu pai, ele não me trocou por uma outra mulher, mas ele me trocou pelo trabalho. Então eu me senti traída, porque eu consigo registrar, o meu cérebro ele só consegue dar sentido para aquilo que eu conheço. Então foi o que eu acreditei a vida inteira, que o meu pai não me deu o valor que era meu e me trocou por um trabalho. Isso traz para mim o quê? Primeiro, que eu preciso me tornar uma pessoa totalmente independente, porque um dia a pessoa que era para me proteger me largou para ficar com um trabalho que na cabeça dele e na minha era mais importante do que cuidar de mim. Essa é a minha ferida. Beleza. Comecei a fazer o meu desenvolvimento, comecei a ter o meu conhecimento e entendi que não era bem assim. Que talvez por conta de alguma história o meu pai teve que realmente sair de casa e me deixar ali. Então eu registrei que foi uma traição, mas talvez não tenha sido uma traição. Uau, ressignifiquei, já perdoei o meu pai, já entendi que toda a capacidade que eu tenho hoje foi formada por conta de uma dor, mas agora eu dei um novo significado para isso. Então agora as coisas vão fluir. Não vão. Por quê? Porque faltou a minha parte. Tem uma passagem na Bíblia, de novo tu vai usar a Bíblia ela traz princípios, os princípios são universais, e se não for na Bíblia, não tem base, certo? Então, a base dos princípios é o que funciona, tá? Então, na Bíblia diz assim, quem encobre as suas transgressões jamais prospera. Aonde que eu quero chegar? Quando meu pai me abandonou, e eu por muitos anos, é só um exemplo, tá, gente? E eu por muitos anos acreditei nessa história, eu cometi vários e vários julgamentos na minha cabeça. Eu julguei que o meu pai me trocou por algo melhor. Eu julguei que o meu pai deveria ter cuidado mais da minha mãe. Eu julguei que ele devia ter dado atenção também para o meu irmão. E esses julgamentos também bloqueiam a minha prosperidade. Por quê? Porque não é só o que o outro fez comigo, mas o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo. Eu ressignifiquei a minha parte, sim, mas eu preciso falar sobre esses julgamentos. Quando a gente experimenta perceber todos os julgamentos que a gente fez com relação ao nosso próximo, e quando a gente vem para a terapia ou para o processo, a gente vai perceber que não tem nem a ver com o nosso próximo, mas tem a ver com o dono do nosso próximo. Então, todo julgamento que eu lancei sobre alguém, eu lancei sobre o dono deste alguém. E isso sim bloqueia toda a minha prosperidade, porque em algum momento eu estou esperando aquilo ali voltar para mim. São sementes.
sementes que cresceram e eu vou estar colhendo. Então eu preciso falar sobre esses julgamentos e sim pedir perdão por esse tipo de julgamento, porque quando eu faço isso, eu faço a remissão. Não estou dizendo que aquilo que o meu pai fez foi certo, mas eu preciso assumir a minha parte também. Enquanto eu não calço a mesma sandália do outro, eu não posso emitir julgamento nenhum. E nós fazemos isso a todo momento, principalmente quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós fomos feridos, quando nós estamos insatisfeitos. Então, como eu falei, talvez você já tenha feito todo o caminho do que fizeram com você. E agora chegou a hora de você fazer aquilo que ou trazer à luz aquilo que você fez com o outro. Talvez você não chegou a falar para essa pessoa, mas você pensou. E isso precisa ser liberado. Por quê? Porque nós somos, de novo, seres energéticos. A nossa mente, ela tem impulsos neurais e todos esses impulsos ficaram registrados. Então eu preciso refazer esses caminhos e eu preciso, de alguma forma, liberar tudo isso, certo? Então eu preciso voltar e falar sobre todos os julgamentos e todas as coisas que eu pensei sobre. Vamos começar por onde? Por aquilo que é muito mais primitivo. Principalmente pai, mãe, avós, irmãos ou as pessoas que nos criaram, certo? Quem não foi criado pelos pais, foi criado por uma outra pessoa, ainda assim precisa fazer. Por quê? Porque isso gerou sim uma ferida. Se você não tem a capacidade de fazer isso sozinho, busque o profissional que faz isso, certo? Quem tá aqui normalmente já tá fazendo o processo, mas assim, eu preciso fazer isso não só na minha mente. Às vezes eu preciso fazer nas 3 esferas, porque nós somos espírito, alma e corpo. E a gente não cresce com uma perna só, a gente precisa crescer nas 3 áreas, certo? Então eu preciso de novo pensar em tudo aquilo que me causou de ofensa, em tudo aquilo que houve insatisfação e todos os julgamentos que eu lancei sobre essas pessoas. Uma dica para quando a gente vai fazer essa retrospecção de pensar sobre. Normalmente a nossa ferida normalmente o sintoma do lugar que a gente não prospera tem a ver com a ferida, justamente porque nós estamos no sistema de proteção, certo? Então, o sintoma do que me acontece é muito parecido com a ferida ou o lugar da onde veio a minha ofensa. Se eu não prospero no casamento, é porque eu tenho uma ferida muito provável do casamento dos meus pais. Se eu tenho problemas financeiros, é porque eu vi alguma coisa financeiramente, eu fui cobrado muito dos meus pais. Tem pessoas que são bloqueadas financeiramente porque foram obrigadas a trabalhar de criança. Na época que elas deveriam estar brincando, elas foram obrigadas a trabalhar. E a forma de se vingar do pai é não prosperar financeiramente. Então, isso num outro momento a gente pode explicar sobre. Mas então assim, tem sempre, o sintoma tem sempre a ver com a área que isso está acontecendo, certo? Então eu preciso desfazer todo fruto de julgamento, tudo aquilo que mexe comigo, que mexe de forma assim, eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu falo sobre, eu tenho essa insatisfação, eu tenho baixa autoestima, ou eu tenho uma superioridade, eu tenho uma autoafirmação, um orgulho, uma exaltação, uma soberba, é sintoma de raiz de amargura, de talvez o que fizeram comigo ou do fruto já meu que eu lancei sobre alguém, certo? Nós precisamos reavaliar então todos os nossos relacionamentos. Começa lá pelo pai e pela mãe, pelos irmãos, pelos avós. Já sou casada, relacionamento de chefe, relacionamento de trabalho. Todos esses relacionamentos, relacionamento com o próprio trabalho,
né? Então, tem gente que nem eu falei que, como foi obrigado a trabalhar de criança, hoje tem o trabalho como se fosse um castigo, então faz até determinado ponto e dali não consegue passar, tem que reavaliar, tem que ver de onde que vem. Claro que cada um tem um porquê, né? Como a gente sempre diz, sempre tem uma explicação. Tudo aquilo que eu critico muito é algo que eu gostaria sim. Só que eu critico porque eu não consigo alcançar, ou porque eu acredito que eu não consigo alcançar. Então, vou usar o exemplo da prosperidade do dinheiro. Toda vez que eu critico alguém que é milionário, é porque eu inconscientemente acredito que aquilo lá é uma distância muito grande para mim. Eu até queria, mas eu não posso assumir isso, então eu critico, porque em algum momento eu fui bloqueado nessa área. Tudo aquilo que eu critico é porque eu acredito que não é para mim. Mostra a distância que eu estou daquilo, certo? E eu costumo dizer assim, que quanto maior o grito, ou quanto mais alto é o grito, maior é a dor. E quem já passou pelo processo, quem está passando pelo processo e já entendeu isso, tem que olhar para essas pessoas que ainda estão gritando com esse olhar de misericórdia, de ela não está me ofendendo, ela está pedindo socorro do jeito que ela consegue pedir socorro, certo? Deixa eu tomar um ar. Quando o meu marido me critica em alguma coisa, pode ser que tenha a ver com algo que eu fiz, pode ser que tenha, mas pode ser que ele esteja buscando em mim alguma coisa que ele não teve da mãe dele. Então, quanto maior a crítica dele, maior é o grito de socorro. É esta visão que eu preciso ter agora, certo? Desde que eu tenha feito a minha parte, certo? Então, vamos pensar assim. Eu fiz tudo que estava no meu alcance e ainda assim o meu marido, que é uma pessoa que está envolvida com o meu processo, a gente já falou dias atrás sobre como que a gente trata as críticas, né? Então, o meu marido que está envolvido com o meu processo continua me criticando, será que realmente eu não estou entregando aquilo que ele quer? Ou será que não tem a ver com aquilo que ele está buscando em mim, mas uma validação de alguma outra coisa? Então, eu preciso ter esse olhar de o que essa pessoa está buscando. Ela está buscando realmente que eu alcance isso ou ela está buscando em mim um reflexo de alguma outra coisa? Quando a esposa, ela diz assim, porque o meu marido não me protege, porque o meu marido não acredita em mim, porque eu queria que o meu marido fizesse isso, porque eu queria que o meu marido fizesse aquilo. O nosso cérebro, ele não processa o desconhecido. Ela está buscando na figura do marido algo que ela não recebeu do pai dela. Então, o marido pode até proteger ela, mas como ela não sabe o que é proteção de verdade, ela continua cobrando dele proteção. Ela continua cobrando dele aquilo que um dia ela buscou no pai. Enquanto esposa, os nossos maridos não são nossos pais. E esposas, os nossos maridos não são nossos filhos. E esses papéis precisam ser muito bem distribuídos e alinhados, porque isso é o que estraga os relacionamentos. Papéis invertidos e tentar suprir no nosso marido, nas nossas esposas, as feridas que a gente traz lá da nossa infância. E sem querer, a gente sempre diz assim, que o mal, ele é repetitivo. O bem é criativo, o mal é repetitivo. Sem querer, eu vou fazer isso e projetar isso com os meus filhos, mas isso pode e deve acabar em você, certo? Porque você agora é a pessoa que já está tendo a informação sobre essas coisas, tá? Então, a crítica revela essa distância daquilo que eu quero, mas por vezes eu não consigo admitir que eu quero. E o elogio? O elogio, quando ele é excessivo, ele mostra uma baixa autoestima daquilo que
é a minha incapacidade. Se eu fico o tempo inteiro dizendo, nossa, mas você é muito linda. Nossa, mas você é muito linda. Nossa, mas esse, né? É por quê? Porque eu acredito que eu não sou assim. E a crítica e o elogio, eles precisam ter para nós o mesmo peso. Assim como eu só aceito críticas de quem está envolvido no mesmo projeto que eu, no mesmo processo que eu, ou de alguém que já alcançou um resultado que eu estou buscando, que é as mentorias. No elogio a mesma coisa. Alguém que está o tempo inteiro te elogiando, ela está buscando alguma coisa de você. E essa pessoa que está o tempo inteiro te elogiando, ainda bem, né? Mas isso também é um grito de socorro. Ela está buscando em você alguma coisa. Ela não se sente capaz. Ela tem o que a gente chama então de baixa autoestima. Ela não consegue se ver como ela é. A distorção da identidade, da autoimagem novamente, tá? Ao mesmo tempo, aquele que é muito soberbo, né? Que tudo é ruim, daí entra então na crítica de novo. Então é isso. A prosperidade, ela é bloqueada emocionalmente por aquilo que não foi resolvido de novo. E como é que a gente resolve isso? Fazendo esta autoanálise, e a gente vai fazer de novo um exercício proposto, porque essa é a ideia. Eu nunca vou ficar falando daquilo que está acontecendo. Eu vou sempre falar daquilo que eu pretendo fazer, né? Então, assim, nossa, eu até quero fazer dieta, mas sempre que chega no final de semana eu como demais. Nossa, sempre que eu me proponho a fazer exercício, acontece alguma coisa, eu não vou na academia. Esse tipo de situação não adianta de nada a gente compartilhar. Esse tipo de situação não mostra onde a gente quer chegar. Então eu preciso não falar do que está acontecendo, mas dizer o que eu quero que aconteça ou aonde eu quero chegar. E justamente porque nós estamos há 3 semanas da troca do ano, então nós vamos fazer isso de novo de forma intencional. Aonde que eu quero estar no final do ano que vem? Que tipo de parecido ou igual ao exercício que a gente fez na semana passada? Vamos dividir em 3. Relacionamento. Como que eu quero o meu relacionamento? Qual que é a minha meta financeira ou o que eu quero dentro do meu trabalho, dentro da parte profissional? E o que eu quero da minha saúde e do meu corpo físico? Entendi aonde eu quero ir. Lembrando que isso precisa ser o que a gente chama de SMART, precisa ser mensurável. Ele precisa ser específico, precisa ser mensurável, precisa ser alcançável. Nossa, eu sempre uso isso porque fica mais fácil, tá? Assim, eu quero até o final do ano perder 40 quilos. É possível? Depende. Se você tá pesando 120 quilos, é possível. Se você tá pesando 60, não, porque você vai morrer, né? Então, assim, precisa ser específico, precisa ser mensurável, precisa ser alcançável, precisa ser algo relevante. Por quê? Porque ficar no mesmo não te desafia. Então, precisa ser algo que seja disruptivo, tá? Essa é a ideia. E precisa ter, então, esse tempo determinado que nós vamos dizer assim, quando chegar 16 de dezembro do ano que vem, aonde que eu quero estar? Já sei para onde eu estou indo. Eu vou me antecipar no fim, que a gente diz. Para chegar nesse objetivo, o que eu tive que fazer ou o que eu tenho que fazer, eu posso fazer de 2 formas. Projetar aonde eu quero ir ou estar lá mentalmente e lembrar o que foi que eu tive que fazer para alcançar isso. Então, vamos dizer de novo que eu quero ser saudável, eu quero atingir um determinado peso. O que eu tive que fazer durante o ano inteiro para chegar lá?
durante o ano inteiro. É assim, ó, o que eu vou fazer a mesma coisa durante o determinado período ou até alcançar o resultado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer saudável. Eu tenho que fazer exercício físico. Eu tenho que elogiar o meu marido. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que buscar clientes. Eu tenho que saber o que eu preciso fazer. E isso eu vou me determinar a fazer durante um período de tempo ou até alcançar o resultado que eu quero. Por quê? Porque o fracasso só vem quando a gente desiste. Se eu persigo, se eu prossigo, se eu insisto, eu vou chegar no meu objetivo. Eu sou medido por aquilo que eu persigo. Eu só não alcanço se eu desistir. Aí é o fracasso. O fracasso ele só acontece quando a gente desiste antes. E sabe o que é o pior? Todo mundo sabe disso. E todo mundo ou pensa na sua meta na cabeça, que já é horrível, mas tem gente que é pior. Tem gente que pensa na cabeça, bota no papel e só vai pegar no final do ano que vem de novo. E daí fica de desculpas em desculpas, em desculpas e desculpas. Aonde que eu quero chegar? Nós temos uma meta. Eu sei o que eu vou fazer agora. E quando eu estiver fazendo isso, aí sim, vão surgir os desafios. O que foi que me fez parar? O que foi que desviou a minha atenção? Aonde que eu coloquei o foco? Como eu falei antes, tudo é energia, então eu vou saber, eu coloquei o meu foco numa pessoa? Eu desviei o meu foco para uma situação? Eu desviei o meu foco e a minha energia para onde? É aqui que a gente vai pegar. Sempre vai ser nas tarefas práticas que a gente vai pegar os fatores emocionais. A gente nunca resolve tudo de uma vez só. Olha, eu fui na analista comportamental e ela disse que tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, tem a ver com aquilo e outro. Beleza, aquilo que é muito padrão a gente resolve assim, mas aquilo que é mais fino, para a gente obter um resultado ainda melhor, você vai precisar perceber sozinho, até porque a mudança de verdade ela só acontece quando existe o reconhecimento. Eu preciso saber aonde que eu estou errando. Nossa, eu faço dieta certinho, eu cuido, eu vou na academia, mas tem um dia específico que eu como demais. Que dia específico é esse? O que aconteceu um pouquinho antes? Qual é a situação que estava para acontecer? Toda vez que eu discuto com alguém, eu tenho vontade de comer um pouco mais. E quando isso começou? E isso te lembra o quê? Lembra? E a gente pega o início da coisa, entende? Então é assim que a gente vai, sempre pela prática. E nós precisamos ser sinceros conosco mesmos, porque como eu falei, as pessoas acreditam que dizer que está resolvido ou ignorar o fato resolve, não resolve. Então assim, se você não está no lugar que você gostaria de estar, se você não está tendo os resultados que você gostaria de estar tendo, comece fazendo essa análise de trás para frente, como a gente fez aqui. Começa lá pelos pais, pelos avós, pelos tios, pelos parentes, pelos irmãos, pelo seu cônjuge. Beleza, já fiz tudo. E agora? Então agora eu vou fazer minha meta. Agora eu vou decidir aquilo que eu vou fazer durante o ano, de forma recorrente, até alcançar o meu objetivo. E toda vez que eu trocar aquilo que eu ia fazer por alguma coisa, ali vai estar a raiz de mais alguma coisa que eu preciso resolver. Então, o grosso a gente resolve, como eu falei antes. E aquilo que é mais fino, que vai trazer mais resultado, a gente vai pegando nessas coisas assim. E todos os dias a gente vai se tornando melhor, certo?
Outra coisa que eu queria deixar para vocês é assim: parece que é muito difícil, mas difícil é aquilo que a gente não treinou, certo? Quando a gente pensa em atletas, então, um atleta que ele se prepara para uma prova em específico, se ele treina para a prova normalmente, os treinos são muito piores do que a prova em si. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Se a gente fizer o simples bem feito todo dia, nós vamos passar pelos desafios. A gente não vai precisar nem pensar na prova. Mas se eu fico só acumulando, se eu fico só dando desculpas e justificativas, em qual degrau da escada você tá? Que a gente falou na semana passada. Eu tô lá no degrau da desculpa, eu tô no degrau da justificativa, eu tô no degrau do questionamento, eu já tô fazendo proposta, eu já tô colocando em prática aquilo que eu aprendi. Então, eu tenho que saber qual que é o meu grau de desenvolvimento. Eu preciso treinar isso, eu preciso sair da desculpa, sair da justificativa, começar a questionar e propor coisas, por que isso aqui acontece, por que isso aqui não acontece. Tem pessoas que se acostumam com a laminha, se acostumam com a mediocridade, se acostumam com o cérebro primitivo do sistema de proteção. E eu espero que você não seja uma dessas pessoas, porque se você continuar o próximo ano, na verdade nós ainda temos 15 dias até o final do ano. Se nesses próximos 15 dias você colocar foco naquilo que você quer, você já vai descobrir muita coisa e o seu resultado já é outro. E essa foi a ideia desde o início do nosso programa. Então, assim, comece a colocar em prática o simples bem feito todo dia que a gente sempre falou aqui. E nessas pequenas coisas você vai se perceber da onde que vem isso. Ah, tem mais isso que eu tenho que resolver. Porque tudo é emocional. E a nossa luta sempre vai ser primeiro com a nossa mente. Com a nossa mente que quer nos manter quietinho na laminha, que é quentinha, que é confortável, mas que é medíocre. E você não foi chamado para ser medíocre. Você foi chamado para brilhar como as estrelas do universo, para ter uma vida maravilhosa. Quanto mais você desfruta da sua vida, quanto mais maravilhosa é a sua vida, mais você faz propaganda do seu Criador. E essa é a ideia, que você manifeste a glória do Criador. Eu espero que esse tempo, que essa aula tenha mexido com você e que você se desafie nos próximos dias a colocar foco, a colocar a sua energia naquilo que vai trazer resultado, que é aquilo que importa, aquilo que faz sentido, e ao longo desse tempo de colocar foco, você vá tirando as coisas que bloqueiam o seu fluxo, porque a prosperidade e o crescer, ela é natural, desde que eu esteja debaixo dos princípios. Inclusive, tem uma palavra que dá lá em Isaías 1:19, que diz assim: se vocês estiverem dispostos a me ouvirem, diz o Senhor, vocês comerão o melhor desta terra. Então essa é a ideia, que quanto mais a gente ouve e a gente anda pelos princípios e a gente faz aquilo que ele pediu para fazer, melhor vai ser a nossa colheita e melhor vai ser o nosso desfrute. Ótima semana ainda, porque hoje é terça-feira, o ano não acabou, não faça igual no último ano, seja cada dia melhor. E ano que vem vai ser mais incrível ainda. Tudo aquilo que você faz de forma natural, de forma intuitiva, de forma ousada, usando a sua criatividade que está em você, você já manifesta o Criador. E você inspira outras pessoas, não a fazerem a mesma coisa que você, mas a também se desafiarem a ser intuitivas, criativas e ousadas. Certo? Boa noite. Muito obrigada, maravilhosas. Até na próxima semana. Beijo!